Início de 2025 e a gente quer saber como que está essa paridade entre Câmara de Vereadores e Poder Executivo, porque já começou com tudo, né, Samir? Boa tarde, seja bem-vindo. Joel, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa novamente, que é um programa que tem uma grande audiência. A gente fica feliz, depois de 2 anos e 6 meses, agora não mais como presidente da Câmara, e sim como vereador, cumprindo minha função. A gente está começando essa nova legislatura, então a gente espera que seja uma legislatura produtiva, de bons frutos, mas que principalmente nós possamos aí contribuir com o avanço da nossa cidade, que eu acho que é isso que a população espera. Que infelizmente começou já com algumas questões. É importante esclarecer para a população que quando a gente vem a público responder algo, Joel, não é que a gente está buscando briga ou qualquer coisa do tipo. Ao contrário disso, o que a gente quer é o diálogo, é conversar. Mas eu tenho um dever, principalmente com os meus eleitores e com a cidade de Vilhena, com toda a população da cidade, de estar passando o que de fato é verdade, o nosso lado da história. Quando nós nos deparamos com o prefeito, e eu, na verdade, estava até de férias com a família, falando algumas situações que não são verdadeiras, a gente se sente na obrigação de esclarecer para a população, e é isso que eu fiz através das minhas redes sociais, falando um pouquinho sobre essas questões das emendas impositivas, sobre o que foi dito, para que assim a população possa ter de fato ciência do que está acontecendo. Samir, uma das coisas que eu vi lá, eu assisti os dois lados, era em relação à aquisição de veículos para a Câmara de Vereadores. Então, o que foi apontado ali sobre serem veículos de luxo e que não haveria necessidade. Explica para a gente a aquisição desses veículos, que veículos foram esses e por que não tem a necessidade desses veículos? A Câmara, ela tinha uma Trailblazer. Que é o carro que a Câmara utilizava, os vereadores utilizavam para viagem, quando vai a Cuiabá, Porto Velho, que cabe 7 pessoas. Então, assim, é um carro confortável para que a gente possa fazer esse trecho Vilhena-Porto Velho, ou quando vai a Brasília, Vilhena-Cuiabá. E essa caminhonete, ela sofreu um acidente. O nosso motorista, ele sofreu um acidente numa dessas viagens, e a caminhonete deu perca total. Graças a Deus, o motorista primeiramente está bem, está com saúde, não aconteceu nada mais grave, mas a caminhonete também é assegurada. Então, o recurso dessa caminhonete vai ser devolvido à Câmara e posteriormente devolvido à Prefeitura. Então, o motivo aí da aquisição dessa caminhonete. Os outros carros, é importante ressaltar para a população que o presidente ele não compra nada sozinho, Joel. Ele precisa da assinatura de todos da mesa diretora. No caso dos 2 veículos Toyota Cross, eles foram aprovados por todos os demais parlamentares. Então, a necessidade de fazer algumas visitas, de andar, de buscar resolver os problemas da cidade. Então, é interessante que a Câmara tenha um veículo para que os vereadores possam se locomover, como acontece também na Prefeitura. E é justamente esse que é o exemplo que eu dei. A mesma caminhonete que nós estamos adquirindo na Câmara de Vereadores foi adquirida pela Secretaria de Saúde no final do ano passado. E o prefeito não é capaz de falar da sua própria secretaria a qual ele comanda e vem falar, de repente, de uma situação da Câmara para justificar algo injustificável, que é o veto das emendas impositivas dos vereadores. Assim, a gente tem que ir por alguns tópicos. Por exemplo, foi citada a questão do carro, que eu já expliquei. Foi citado pelo prefeito também que eu, como presidente, teria retirado dinheiro da obras e da saúde para aumentar as emendas impositivas. O que eu já provei, Joel, e não só falando, através de documentos, que quem retirou e quem fez a emenda responsável pelo aumento das emendas impositivas e a retirada de recursos das obras foi a CFO. E essa CFO, a Comissão da Câmara de Finanças, ela era formada por todos os vereadores da base do prefeito.
vereador Damasceno, vereador Zezinho e também o vereador Pedrinho Sanches. E isso, igual como eu falo no próprio vídeo, não é atribuir culpa a eles, porque isso foi votado por todos os vereadores e tinha o conhecimento do prefeito. Agora, o porquê ele mudou de ideia e o porquê ele quis me acusar disso é que é de difícil compreensão. Outro ponto também que ele citou, Gel, que é interessante ressaltar, foi a questão da devolução de recursos da Câmara, que eu não estaria devolvendo recursos, e isso é importante que a população tenha ciência, que eu fiquei 2 anos e 6 meses à frente da Câmara de Vereadores, como presidente do Poder Legislativo. Nós devolvemos nesse período R$6.240.000. Então, é uma economia que a Câmara fez, e daí não quero atribuir somente a mim essa economia, todos os demais vereadores também são responsáveis por essa economia, que foi devolvida ao prefeito. A questão desse último ano, que ele cita, o presidente só devolveu 430 mil, que não é verdade também. Nós devolvemos 430 mil agora no final do ano, João, mas eu não sei se você se lembra, na época que estava tendo aquelas queimadas, nós já tínhamos feito, devido ao decreto de calamidade, pelas queimadas, uma devolução de 450 mil reais para combate às queimadas. Então, juntamente também com o recurso da caminhonete, do seguro da caminhonete que será devolvido à prefeitura, ultrapassa R$1.200.000. Então, é uma devolução boa. Lógico que nós tivemos algumas situações, por exemplo, a compra do veículo pela questão do sinistro, também o pagamento, no caso esse ano em especial, Joel, ele foi um ano que troca os vereadores. Então, todos aqueles assessores do gabinete dos vereadores, eles são exonerados. E a Câmara tem que pagar essas exonerações, o que gera custo para a Câmara e... Por isso, não a devolução de mais do jeito, talvez, que ele gostaria. Também foi citada a questão, por exemplo, do abono salarial para os servidores. Primeiro, que o presidente não dá abono sozinho. Foi conversado com todos os vereadores. E aí, vai muito da questão de como cada um vê. Eu, particularmente, sou favorável à questão do pagamento do abono. Eu falei na campanha que eu pretendo valorizar os nossos servidores municipais, valorizar os servidores da Câmara. É o meu jeito de atuação, é a minha forma de atuar. Então, eu acredito que esse bônus vem para, de certa forma, parabenizar o bom trabalho que foi realizado durante todo o período que eu estive. Então, acho que também com a aprovação de todos os vereadores. Eu acho que o servidor precisa ser valorizado, o servidor precisa ter condições de trabalho. Essa é a minha linha de pensamento, entendeu? Então, acho que aí, como eu contei com toda a aprovação dos vereadores, eu acho mais do que justo. Então, acho que não tem do que reclamar, eu acho que a gente precisa trabalhar com a verdade. As emendas impositivas, outro ponto também que... Eu queria saber de você como que essas instituições sérias que atuam aqui no nosso município receberam esse questionamento. Pois é lamentável, Joel, porque, por exemplo, ele num certo momento do discurso dele, ele fala que eu coloquei para fazer média os recursos das emendas impositivas. Só que todas as associações que eu trabalhei, são associações sérias, Joel. A gente destinou recursos, por exemplo, para a AMAV. A AMAV tem um trabalho sério de trazer um neurocirurgião, de dar laudo, muitas vezes o trabalho que o próprio poder público não fornece. Nós ajudamos a Pequeno Dragão, que fornece karatê a inúmeras crianças carentes, que tem lá a oportunidade de praticar um esporte dentro de uma área que com todos os equipamentos necessários, que consegue dar um esporte de qualidade para essas crianças. A gente sabe a importância do esporte na vida dessas crianças. Eu ajudei, por exemplo, a Corpo em Movimento, através da Cativar, que é um programa que atende mais de 200 mulheres. Então, são todas associações sérias e que o prefeito esteve em todas elas no período eleitoral para falar da importância dessas associações na cidade de Vilhena e essa importância dessa parceria entre o poder público e essas associações, que através dela nós conseguimos fornecer aquilo que muitas vezes o município não está conseguindo. Como que isso, Samir, afeta o rendimento da Câmara de Vereadores? Como que isso afeta a população no sentido desses atritos entre Poder Executivo e Legislativo?
Eu falei em algumas reuniões lá que nós tivemos, Joel, que não tem como ser diferente disso. Existe o certo e o errado. O certo é a gente manter as emendas impositivas que foram votadas pelos vereadores passados e dar seguimento naquilo que já foi definido no ano anterior. O errado é manter esse veto do prefeito e fazer algo por puro capricho ou vaidade. É só isso. Então os vereadores vão ter que escolher entre essas duas opções. Ou faz o que é certo, respeita as emendas impositivas dos vereadores antigos que tiveram a legitimidade para representar a população naqueles 4 anos, ou acata a vaidade e o capricho do prefeito e vota de acordo com ele e mantém esse veto. É importante ressaltar para a população o que é as emendas impositivas. As emendas impositivas, Joel, é uma parte do orçamento, não tem nada de banquinho do jeito que foi falado. Os vereadores, é uma parte do orçamento de 1,55 que foi escolhido ano passado e que existe a determinação do STF que até 1,55 tem legalidade, então nós cumprimos a determinação do STF. É importante ressaltar que a Câmara de Vereadores, todas essas decisões que tiveram recentemente de transparência, a Câmara, ainda antes dessas decisões, já cumpria todos esses requisitos de transparência, de destinação, todos aquilo que a lei hoje exige, a Câmara já fazia no passado. Então, essas emendas impositivas nada mais é do que essa parte do orçamento vai ser os vereadores que vai indicar aonde há necessidade. Se há necessidade numa unidade básica de saúde, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Um tempo atrás, nós colocamos através da nossa emenda impositiva, se eu não me engano, eu não lembro exato o valor, mas um valor para equipar todo o postinho do setor 12. Hoje o postinho do setor 12 é equipado com vários equipamentos lá que dá a possibilidade da população de Vilhena ser atendida com dignidade, porque nós, na época, indicamos, através das nossas emendas impositivas, que fosse comprados os aparelhos, os equipamentos necessários para que o posto pudesse funcionar da melhor maneira possível. Então, é uma parte do orçamento de 1,55%, de um orçamento de 700 milhões, que o vereador vai indicar aonde ele acredita que há necessidade do poder público atuar. Muitas vezes, com o próprio poder público, como essa emenda que eu citei de compra de equipamentos para equipar o postinho do setor 12, outras vezes em parceria com essas associações, a quais eu confio, a quais eu parabenizo, porque fazem um trabalho de relevância para o nosso município e que contribui muito com a sociedade. Além das suas emendas, teve outras emendas questionadas? Não foi só as minhas emendas. O que é mais, assim, intrigante é isso. Foram todas as emendas. Ele está querendo inventar uma regra depois do jogo. O jogo terminou, Joel, e aí está querendo mudar o resultado. Então, eu acho que vai de bom senso da Câmara de derrubar o veto, dar seguimento, e aí sim, se no ano que vem o prefeito está achando que o valor é muito alto ou que precisa ser corrigido algo, ele conversa algo com a base dele, com os vereadores atuais, e se os vereadores, a sua grande maioria, resolverem que precisam diminuir as emendas impositivas ou acabar, ou qualquer que seja, e for votado por esses vereadores, aí sim a gente precisa respeitar, porque a vontade da maioria dos parlamentares é soberana e a gente precisa respeitar. Agora, de forma alguma, eu vou concordar com algo que já foi votado, já foi decidido e agora quer mudar. E é até importante explicar, Samir, em relação às emendas, porque essas instituições existem alguns critérios e a cada vez que você faz um repasse dessa emenda, você destina essa emenda, esta instituição ela também tem que estar dentro daqueles critérios. Se ela, por exemplo, um dos critérios, ela não está correspondendo mais, ela também sai desse programa de emenda. Com certeza, ela tem que prestar conta de todo esse recurso, ela precisa apresentar um plano de trabalho, aonde esse dinheiro vai ser gasto, aí sim ela tem autorização, é a própria prefeitura que paga essas emendas, então ela precisa ter um plano de trabalho, ela precisa mostrar o motivo onde aquele recurso vai ser utilizado, quantas pessoas vão ser atendidas e beneficiadas com aquele recurso.
isso. Então, é algo muito sério que a gente sempre trabalhou e que Vilhena, inclusive, é referência nessa questão de parceria. Outros municípios aqui têm pegado Vilhena como exemplo. Essa parceria entre o público e as associações é algo muito interessante, é algo que tem dado certo, é algo que tem contemplado muitas pessoas com um bom serviço. Então, como eu falei, é uma criança que não tem condições de pagar, ter acesso a um karatê de qualidade, a um boxe de qualidade, a própria MAVE, que nós não temos hoje um cirurgião, por exemplo, um neurocirurgião pediátrico aqui em Vilhena atuando, e que ela traz para fazer multirões de consultas para que essas crianças, muitas vezes com autismo, tenham acesso a esse laudo. Então é um trabalho maravilhoso que as associações prestam. Eu queria inclusive aproveitar a oportunidade de parabenizar todas elas. Eu entendo, de certa forma, a posição das associações de não querer comprar uma briga para não piorar ainda mais, se preservar, mas eu, como vereador, eu tenho que defender aquilo que acredito, assim estou fazendo, porque eu acredito que o correto só existe uma maneira de fazer, que é derrubar esse veto, manter a lei que nós aprovamos ano passado, respeitar os vereadores do parlamento passado, para que a gente, assim, se achar a necessidade de mudança, que faça nesse ano. E caso mantenha-se esse veto, essas instituições parem de receber esse recurso, o que isso representa no município de Vilhena? Provavelmente ele vai escolher, ele quer baixar, na verdade, ele fala em baixar negócio, ele está inventando algo que não existe, entendeu? Vamos abaixar as emendas depois das emendas aprovadas, com o ano já virado. Então, provavelmente ele vai dar uma parte dos recursos para as associações, mas assim, fora das emendas, não será emendas impositivas esse ano. Igual como eu falei, já, puro capricho mesmo, então a gente não pode compactuar de forma alguma com isso. Eu espero que ele não deixe as associações na mão, acredito que não vai deixar, porque realmente essas associações, elas fazem um plano de trabalho, elas dependem desse recurso para se manter ao longo de todo o ano. As emendas só são colocadas de um ano para o outro, então não é algo que a gente pode corrigir agora. Então eu espero que tenha pelo menos esse diálogo com as associações, para que as associações consigam ser de fato contempladas com aquilo que elas esperam, e que elas consigam continuar prestando o bom serviço que elas prestam. O começo de ano já, né, com polêmica, e como que você, agora como vereador, mas não fazendo parte, não sendo presidente da Câmara, avalia esse início de ano? Eu tenho mais tempo, Noel, para cuidar daquilo que de fato é interesse da população. A presidência da Câmara toma muito nosso tempo para cuidar do parlamento, para cuidar dos outros vereadores, para cuidar de toda a parte administrativa do Poder Legislativo. Eu acredito que agora, esse ano, por isso eu estou prometendo fazer o melhor mandato que eu já fiz, o terceiro mandato, eu estou querendo fazer o meu melhor mandato, porque a gente vai ter tempo agora para participar mais de questões que interferem diretamente na vida das pessoas. Então, eu acho que até opinião forte, Joel, você defender aquilo que você acredita dentro da política sempre vai te trazer, vai te custar um preço. Mas é um preço que eu estou disposto a pagar, é algo que eu prometi a todos os meus eleitores. Eu não ganhei inventando roda ou fazendo qualquer coisa do tipo. Eu sempre falei que eu vou defender as minhas posições, defender aquilo que eu acredito, ser melhor para a sociedade. Eu nunca mudei esse estilo meu e não vai ser agora que eu vou mudar. A gente pretende dar continuidade no nosso trabalho da maneira como sempre trabalhamos, com seriedade, com respeito à população, e é assim que nós vamos continuar. Vendo o retrospecto da sua atuação anteriormente, nos últimos 4 anos, você se sente perseguido? Não, perseguido não, Noel. Eu acho que não é a palavra, entendeu? É igual eu tô falando. A questão de você ter opinião e defender aquilo que te acredita tem um preço. Muitas vezes o vereador opta ali por ficar, eu vou ficar desse lado aqui que é mais fraco. Não é fácil você discordar do executivo, do prefeito, que tem toda uma estrutura grande, que o protege e que o defende. Mas a gente tem que ter coragem. Eu acho que para ser político, para ser vereador, para fazer qualquer coisa na vida da gente, a gente precisa ter coragem. E eu, graças a Deus, eu nunca deixei de ter.
essa coragem que precisa para que a gente possa, confrontar ideias, eu acho que é saudável isso para o município. Eu acho que, infelizmente, a atual gestão vê isso de maneira negativa e eu não vejo. Eu acredito que o contraditório, ele é bom, ele é saudável para qualquer município. Já pensou se todo mundo pensar igual, João? Então, eu acho que esse contraditório é saudável. Infelizmente, como foi... coube a mim essa parte de fazer esse contraditório, muitas vezes eu sou tratado como inimigo e não é isso que eu sou. Eu acho que os objetivos têm que ser o mesmo, que é cuidar das pessoas, melhorar a vida das pessoas, melhorar a qualidade do serviço público, e eu vou continuar nessa linhagem. Eu tenho, graças a Deus, muita gratidão a toda a população da nossa cidade. Eu nunca baixei minha votação, João. A minha votação vem crescendo desde 2012, quando eu saí pela primeira vez vereador. Eu venho crescendo as minhas votações, graças, eu acho que muito a isso, a maneira como eu me posiciono, de nunca ser chaveirinho de ninguém, nunca ser empregado de ninguém. Eu acho que eu sou empregado, sim, eu sou empregado do povo, da população que me elegeu, das pessoas que acreditam em mim, e essa sim eu devo satisfação, e eu acredito, e conversando com elas, eu percebo que essa minha posição tem aprovação, então é assim que eu vou continuar. Como que tem sido a sua fiscalização referente às obras que estão em andamento aqui no nosso município, alguns projetos que você acompanha desde os 4 anos passados? Como que você tem atuado nesse sentido? A gente está sempre cobrando e eu procuro ser, Joel, muito justo. Eu não vou lá fazer vídeo, fazer graça, fazer teatro. Eu não vou lá na UPA quando tá fila e fico fazendo teatro lá, não sei o quê. Eu vou tentar buscar ajudar de alguma forma, contribuir para que aquilo possa melhorar. Eu sei das dificuldades que todo gestor tem como prefeito. Eu não posso ser injusto ao ponto de falar que se o outro fosse prefeito, resolveria todos os problemas de Vilhena, que não é verdade. Mas a gente, como fiscal das pessoas, a gente tem que estar sempre numa luta constante para que a gente perceba que o serviço quando o serviço possa evoluir, possa melhorar. Eu acho que cabe ao parlamentar e ao prefeito entregar sempre uma Vilhena melhor. Daqui 4 anos, como que nós vamos ter Vilhena? Vilhena melhor? Eu acho que aí o outro prefeito que entrar, e assim a gente vai avançando, a gente lá na frente vai ter a cidade talvez que nós sonhamos. Mas a gente precisa estar numa constante evolução. Não existe gestão perfeita, não existe prefeito que só faz coisa boa e nem prefeito que só faz coisa ruim. Todas as gestões, elas têm coisas boas e coisas ruins, o que faz parte. Agora, como fiscalizador, eu preciso estar cobrando, eu preciso estar buscando sempre que aquilo possa melhorar, e eu acredito que é mais ou menos esse o meu papel, e é por isso que eu tenho conduzido meu mandato dessa maneira. Para a gente finalizar, eu gostaria que você dissesse como que você avalia o seu envolvimento nessas polêmicas. Então, é importante, igual eu falei no começo da entrevista, Joel, eu quero esclarecer para a população que eu, ao contrário do que algumas pessoas falam, eu não estou buscando briga ou qualquer coisa do tipo, de maneira alguma. Eu estou buscando ser justo, eu estou buscando defender aquilo que eu acredito, eu estou buscando principalmente, quando atacado de forma e com inverdades, mostrar para a população o meu lado e a minha verdade, para que a população aí possa fazer juízo de valor daquilo que é correto, daquilo que não é correto. Todas as vezes que eu questiono algo, eu questiono com documentos. Alguma pessoa que estiver nos assistindo e tiver alguma dúvida, eu fiz um vídeo e no vídeo eu posto todos os documentos que dá veracidade àquilo que eu falo. Então, eu acho que é importante, eu tenho falado muito, João. O discurso raso, ele ele tem sido um instrumento e uma ferramenta dos maus políticos. Ele vai lá e fala assim, fulano é isso, mas ele não fala por que fulano é isso. Igual eu vou dar um exemplo. O Samir colocou as emendas dele para fazer média. Tá, aonde foi que eu coloquei? As minhas emendas que foi para fazer média. Precisa explicar, e a população precisa cobrar dos políticos quando eles fazem alguma acusação aquilo que ele está falando. Mas baseado em que você está falando isso?
Baseado em quê? O Samir tirou dinheiro da obras. Eu provei que foi a CFO, que foram outros vereadores e que foi aprovado por todo o Poder Negócio, porque eu provei por documento. Não é somente da boca para fora. Então é interessante que a população comece a observar isso e toda vez que alguém fizer alguma acusação, que elas busquem a verdade de fato, para que assim a mentira não prevaleça no nosso município. Eu acho interessante que a população possa, num momento de discursos rasos, se aprofundar nos debates, para que aí sim, como eu falei, não necessariamente vai me dar razão, mas que ela possa pelo menos ter as informações necessárias para dessa forma fazer o juízo de valor do que ela de fato pensa. Quero agradecer a sua participação, Samir, e sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Joel, mais uma vez pela oportunidade. A gente fica contente de ter esse espaço aqui para conversar com a população. A gente fica muito feliz em poder contar com um programa sério, um programa que de fato se preocupa nas informações que são levadas à população. Então, somente agradecer mais uma vez por me abrir o espaço aqui e obrigado. Fique com Deus, obrigado a todos que nos assistem. E é isso, contem comigo, nós vamos continuar trabalhando. Eu sou um cara apaixonado por Vilhena, eu amo essa cidade, eu sou nascido aqui, meu filho é nascido aqui, eu devo muito a esse município, então pode ter certeza que todas as minhas atuações, todas as minhas atitudes são sempre pensando em fazer uma Vilhena próspera, uma Vilhena melhor e que, principalmente, a população da nossa cidade possa ter atendimento digno a procurar uma unidade básica de saúde, uma UPA, um hospital regional, uma escola ou qualquer que seja o setor.